Olá amigos Carpoint News, direção assistida, tudo bem? Essa aqui não é a sessão de venda de carros usados. Esse aqui é um teste de veículo da frota de imprensa. Esse carro aqui é um J3, um Jaque J3 Touring. Ele tem 96, em torno de 96, quase 97 mil quilômetros rodados. E é um veículo da frota da Jaque e foi cedido para avaliação. Pô, mas como assim? Um veículo 13, 14, com quase 100 mil quilômetros rodados da frota de imprensa? Pois é, essa é a ideia da Jaque. É uma ideia diferente do que é adotada pelas outras montadoras. A Jaque adquire carros da própria empresa, né? Roda com eles até chegar na média de 100 mil quilômetros aí rodados, quase perto disso, e depois cede eles para o teste dos jornalistas. Então é uma forma que ela permite aos jornalistas conhecerem um veículo da Jaque depois que ele já rodou bastante, porque o padrão é você oferecer veículos novos, praticamente 0 km, para teste. E a Jaque foi além. A Jaque trouxe aqui um carro pra gente que já está bastante rodado e a gente vai poder dar uma olhada aqui nele, como o carro está depois de toda essa quilometragem. Um detalhe que evidencia a quilometragem rodada do carro é que o carro não tem a pintura, ele não foi repintado, né? Então ele guarda aqui no para-choque frontal, na região da grade, capô, aquelas marcas de pedrinha da estrada. O carro, quando é muito rodado, ele sempre vai ter essas marcas, a menos que seja rodado totalmente em cidade, né? Mas quando é rodado na estrada, ele sempre vai ter algumas marquinhas na pintura, e é o que a gente tem aqui nesse Jaque. Lateral dele, a carroceria está toda íntegra. 100 mil km é uma velocidade, uma quilometragem considerável, né? E aqui a gente chega na parte traseira. A parte traseira dele também tem alguns poucos detalhes na carroceria. E uma coisa é o visual desse Jaque, né? Ele é modelo 2014, mas o J3 Touring, que é vendido atualmente, mantém o mesmo visual, mantém os mesmos detalhes da carroceria. Então é um carro que ele mantém as características do atual, exceto pelo motor. Esse carro aqui utiliza um motor apenas a gasolina, 1.4, 108 cavalos. Aqui a gente tem o detalhe da chave. A chave dele já perdeu aqui a pintura, né, do que faz cada coisa. Mas esse botão aqui serve para fechar a carroceria, esse aqui para abrir, e aqui no meio não tem nada. Para você abrir o porta-malas, você pode utilizar a abertura interna, ou você pode colocar a chave aqui e efetuar a abertura. Mas você tem que lembrar de destravar o alarme antes, coisa que eu não fiz. Aqui é o porta-malas. A capacidade dele está aparecendo aí para vocês. O carro tem banco traseiro bipartido, como vocês podem ver ali. Aqui no interior do porta-malas, nenhum gancho específico, nada demais. Aqui tem, não, aqui só é para acessar a lanterna. Aqui você tem os alto-falantes aqui embaixo, e levantando aqui a tampa, você tem acesso ao step. O step dele, medida 135/70, ou seja, stepzinho, pneuzinho de bicicleta. Ali embaixo também as ferramentas. Basicamente é isso. Porta-malas tem esses braços aqui que invadem a tampa. Ele está um pouquinho mole, mas não está fazendo nenhum barulho da abertura, nada especial. A carroceria dele está toda alinhada. Um carro bem rodado, isso é interessante. Agora eu vou mostrar para vocês os pneus. Os pneus desse carro aqui foram trocados, não são os JIT originais, né? Vamos abaixar aqui para mostrar. Eles colocaram um Continental Power Contact Eco Plus, e ele tem medida 185/60, aro 15. O carro utiliza freios dianteiros a disco ventilado, freios traseiros a tambor. Os pneus originais desse carro são pneus JIT, então esse pneu aí Continental dá um pouquinho mais de grip e maciez aí pro Jaque. Agora a gente vai acessar ali a parte interna. Eu vou mostrar para vocês tanto o espaço interno, traseira, primeiro do lado do motorista de 1,90 m, eu tenho 1,90 m, e depois do lado de um passageiro de 1,70 m. Eu vou começar aqui pelo lado do motorista. E que as portas estão alinhadas, o fechamento está correto. É bem parecido realmente com o carro quando era original, ele não perdeu essa característica. As borrachas, um carro muito rodado, borracha de vedação, estão em condição interessante. Isso em todas as portas, tá? Eu olhei todas. Depois eu vou sentar ali e mostrar o banco para vocês, mas antes vou mostrar os detalhes. Esse carro aqui utiliza bancos em couro
Esses bancos em couro não são originais, né? Eles eram colocados na concessionária e não vem. Original que eu digo não vem no carro, é de fábrica. Eles são colocados na concessionária. O carro traz 2 apoios de cabeça aqui atrás e não tem cinto, não tem apoio de cabeça no meio, nem cinto de 3 pontos para o passageiro do meio. Aqui em cima nenhuma iluminação, nada específica aqui atrás. Atrás dos bancos você tem redinha, né? Porta-revistas, porta-objetos, e ali embaixo são porta-copos. Bancos são macios, relativamente macios. A espuma deles não perdeu muita eficiência com o tempo, só do motorista um pouco, mas bem pouco realmente. Que você tem o acesso ao porta-malas por um botãozinho aqui, ó. Você acessa, ele fica com um pouco da lataria aqui, atrapalhando um pouco o acesso à bagagem, mas mesmo assim ele permite um acesso ali ao porta-malas. Acabamento das portas, plástico rígido. Toda a região aqui é plástico rígido. Ele tem aqui uma área em black piano, dá até um aspecto legal. Uma saída aqui de Twitter, eu não sei se está funcionando. E você tem aqui um pequeno porta-objetos. Agora vamos lá, vamos sentar e vamos ver o espaço interno aqui atrás. Sentado aqui atrás de um motorista de 1,90 m, outro passageiro de 1,90 m vai ficar sem muito espaço. Você vê que minhas pernas estão totalmente abertas aqui e eu não consigo juntá-las. Os bancos, eles têm um apoio legal. O banco traseiro segura o corpo de uma forma legal, e só que o espaço para a cabeça aqui não é dos melhores. Minha cabeça está raspando no teto. Agora eu vou passar para lá, atrás do passageiro de 1,70 m, vamos ver a diferença. Uma característica legal aqui do Jaque é que o túnel central dele é bem baixo, então por caso de levar um quinto passageiro aqui, ou para passar de um lado para o outro como eu fiz, é relativamente fácil, não tem muita dificuldade. Aqui a gente está atrás de um passageiro de 1,70 m, você vê que aí já sobra quase 2 dedos aqui de espaço, consigo juntar minhas pernas, e nesse caso, como eu estou mais apoiado aqui, eu joguei mais o quadril para baixo no banco, eu tenho mais espaço para a cabeça aqui, já dá para viajar mais confortável. O apoio de braço fica na altura boa, para apoiar o braço aqui, então é um carro relativamente tranquilo de viajar aqui atrás. Agora vamos lá para frente. Vamos mostrar as funcionalidades do carro, também mostrar os efeitos do tempo aqui nesse Jaque, tanto nessa verificação frontal ali, quanto no nosso teste em movimento. Ah, mas vocês acharam que eu ia direto para a parte aqui de equipamento, tudo sem mostrar o motor? Negativo. Vamos abrir aqui a tampa do motor e dar uma olhada ali na dianteira. Uma coisa interessante aqui nesse Jaque, bem rodado, que todas as funcionalidades do carro estão se mantendo íntegras. Ele não tem nada assim que parou de funcionar. Por exemplo, o ar-condicionado está funcionando corretamente, o aquecimento da carroceria, todos os detalhes dele estão funcionando corretamente. Eu estou segurando a câmera aqui no alto para achar a varetinha. Achamos. O carro tem capô preso por varetinha, não tem amortecedores. E aqui está o motor. Esse é um motor austríaco, né? Era fabricado pela AVL, foi projetado e fabricado pela AVL. Ele 1.4, 4 cilindros, 16 válvulas aspirado. Ele rende 108 cavalos de potência. É uma potência bem interessante para o motor 1.4, principalmente a época, né? 2013. Antes de 2013 esse motor foi concebido, lá para 2011, se eu não me engano. É uma potência interessante para o motor 1.4 e traz um torque de 14,1 kgfm em 4.000 RPM, 4.500 RPM. E é um motor que tem comando de válvula variável, duplo comando de válvula variável, né? E isso ajuda no torque. Mas é um motor que tem um torque mais em alta. Embaixo você não sente tanto torque. Quando você acelera, você sente o torque mais forte dele. Dá uma olhada aqui, líquido de arrefecimento. Você vê que o carro passou por uma manutenção correta, porque o líquido de arrefecimento ainda está na cor rosa ali do líquido. Não tem nenhum vazamento de fluido, tem vazamento de óleo aqui. É um carro realmente que para 100.000 km rodados está bem íntegro. Você tem aqui o pé de correia, alternador. O carro está realmente bem interessante, bem legal para quilometragem rodada. Bateria aqui sem zinabra, sem nada. É um carro que realmente também passou por uma manutenção correta, né? É o que a gente fala. Se você faz uma manutenção, não é de vazamento aqui, nessa região. Se você faz uma manutenção correta no carro, ele tende a ser útil a você por bastante tempo.
Então é o caso desse jack aqui. Óbvio que a Jaque não ia passar um carro pra gente sem manutenção, né? Mas isso é para mostrar para vocês que fazendo a manutenção correta, qualquer carro vai servir por bastante tempo. Agora sim, vamos passar lá para dentro e ver as funcionalidades do carro. Voltando aqui para o interior, agora sim, vamos abrir a porta e vamos sentar ali. Mas primeiro, porta do motorista, acabamento plástico duro, black piano aqui, tem um pequeno porta-objetos. Aí aqui a gente está. Plástico duro faz barulho com o tempo? Depende da qualidade de montagem. Esse carro aqui está com barulho, muito pouco barulho de acabamento. Eu vou mostrar para vocês, né? Quando eu entrar em movimento com ele, vocês vão ver que o carro tem um barulho de movimento assim, é um barulho de rodagem e assim na carroceria, coisas tremendo, balançando, escola de samba. Isso é bem pouco realmente. Conheço carros aí que bem mais novos fazem muito mais barulho. Aí é que tá. Eu não sei se esses ruídos foram tratados pela Jaque ou não, mas de qualquer forma isso aí pode evidenciar um bom isolamento, assim, uma boa montagem do carro para evitar esses ruídos. Vamos dar uma olhada ali nos pedais. Os pedais, pedal da embreagem e freio ali bem desgastado, né? Já convincente com a quilometragem rodada do carro. E ali freio, acelerador e embreagem relativamente bem alinhados, a embreagem um pouquinho mais alta. A embreagem desse carro já está um pouco dura, sinal que é uma embreagem que ainda deve estar original. Aqui do lado esquerdo você tem acionamento dos retrovisores elétricos, dimmer do painel e aqui regulagem de altura do faixa do farol. Aqui todos os comandos de vidros elétricos. Detalhe que todos os recursos elétricos desse carro estão funcionando perfeitamente. Aqui embaixo você tem a abertura da mala e a abertura do bocal do combustível, aberturas manuais. O banco dele, como eu já falei lá atrás, são bancos em couro colocados na concessionária, né? Tem o símbolo da Jaque aqui. Você vê que o banco em couro está com desgaste relativamente natural. E em relação à espuma, a espuma dele ainda está bastante íntegra, menos aqui na lateral do banco. Quando você entra em curva, você sente que o banco não está te segurando muito bem aqui nas laterais. Isso pode ser uma característica que já vinha no Jaque desde antes. Tanto no da frente quanto tanto nos dois da frente, você tem a mesma situação. Já aqui nessa região não, na região das costas ele está bem íntegro e bem firme aqui na lateral. Detalhe que você já vê que o couro já está bem desgastado aqui. E esse botão, essa alavanca aqui não serve para altura, ele serve para regular a inclinação no encosto, porque o carro não tem regulagem de altura do banco. A coluna de direção, por sua vez, tem regulagem apenas de altura. Agora sim, vamos sentar aqui, vamos ligar esse carro e mostrar tudo que está funcionando nele para vocês. Mostrando aqui em detalhes a chavinha canivete, é o único detalhe do carro que está mais mole assim, mas assim, gasto, né, com o tempo. A parte canivete dele está um pouquinho mole, tá bem trêmula aqui quando coloca aqui, mas nada desabonador assim. Eu tinha um carro mais novo que a chave canivete deu problema mais cedo. Jaque J3 com 96.753 km em funcionamento. Você tem aqui o cluster dele, como o Bob Sharp diz lá no Auto Entusiastas, padrão Wolfsburg. Na verdade ele é copiado mesmo da Volkswagen. Se eu não me engano o Gol geração 3 tinha exatamente esse cluster, né? Um conta-giro do lado esquerdo, velocímetro do lado direito. Só que a diferença são os medidores ali de combustível e medidor de temperatura, que era diferente. Na parte central aqui você tem apenas relógio, odômetro total, e você aperta aqui e você passa o odômetro parcial. O carro tem aviso de cinto de segurança, funcionamento, mas ele não tem computador de bordo. Da época que nenhum carro da Jaque vinha com computador de bordo. Então o teste de consumo aqui desse carro não foi dos melhores. Eu vou estimar aí mais ou menos 12 km por litro na estrada com gasolina, claro, o carro só veio gasolina, e na cidade em torno de 8,5 km por litro. A estimativa que eu fiz, assim, na bomba, né? Porque ele não tem computador de bordo, mas não é uma estimativa precisa, porque eu só peguei ali pelo ponteiro mesmo. Então, o consumo basicamente é esse, isso com ar ligado, tá? O painel dele, o painel tem todo o acabamento em plástico duro, você tem plásticos de diferentes texturas aqui. O J3, quando passou por essa linha aqui, melhorou muito a região do painel, que era um painelzinho bem feio e agora ficou bem mais legal. Você tem aqui o botão do alerta, rádio dele. Seu amigo Tchau, Lulu.
O rádio dele tem funcionamento bem simples, só funções mesmo básicas de... Aqui você tem CD, porta USB, você tem uma porta com entrada mini USB aqui, não é o padrão que a gente tem, né, de portas USB, então para mim, por exemplo, foi inútil. Você tem recursos aqui de rádio normal, mas não tem recurso de telefonia. E para funcionar o rádio você tem aqui no volante esses botões aqui. O volante, por sinal, é o mesmo volante que você tem no Cobalt, Spinhas, o volante da Chevrolet, né, bem parecido, com a diferença você tem o logo da Jaque aqui. E aqui você tem os botões de comandos do rádio. O volante dele revestido em couro, uma pegada macia, né? Você tem uma direção hidráulica aqui, hidráulica ou elétrica. Eu vou botar escrito aqui embaixo para vocês, porque eu posso ter me confundido, né? Tem uma direção com peso razoável e uma precisão também razoável. Ela tá com uma folga aqui bem pequena, bem compatível aí, lá no movimento mais para vocês, mas é uma folga aí bem compatível com a quilometragem do carro. Como eu falei, plástico de diferentes texturas, ali a região do airbag, porta-luvas dele, você não tem iluminação nem nada, só aqui, nem revestimento aqui dentro. Uma coisa que faltou aqui nesse carro, já que poderia ter mandado pra gente, é o manual, pra gente dar uma olhada aqui no histórico de revisão desse carro. Vamos ver aqui em cima, você tem espelho, sem iluminação, basicamente só o espelho. Aqui do lado do motorista também você tem um espelhinho, meio difícil de abrir. Pronto, abriu. E aqui você tem iluminação central, você joga pra cá, ele ilumina toda essa região aqui. E você tem dois spots, os spots bem de avião, de ônibus, bem legal. E o legal desse spot aqui é que ele ilumina certinho onde ele tem que iluminar, ou seja, você acendendo o spot da direita, você não incomoda nem o retrovisor, nem aqui a visão do motorista. O retrovisor dele não tem eletrocrômico, dia e noite. Você tem aqui nas hastes, atrás do volante, desse lado, acendimento do farol. E detalhe que o carro tem farol dianteiro de neblina e luz traseira de neblina também. Funcionamento aqui quando você coloca a lanterna ligada, desligou a lanterna, desliga tudo. Aqui você tem no lado direito, acionamento do limpador, esguicho daquele mais antigo, né, que joga aquele jatinho de água, e o limpador flat blade, um limpadorzinho bem sacana, ele não pega aqui toda a área do vidro e parece que ele já está bem gasto, porque ele não está deixando aqui, não está limpando corretamente. Isso aí é só questão de troca, nada desabonador. Ar-condicionado, você tem ar-condicionado manual, que você regula a velocidade do ventilador, regula a temperatura, e aqui você tem os comandos do ar-condicionado. Ali embaixo você tem porta-objetos, porta-copos, isqueiro, acendedor de cigarro no caso, né? E também serve de tomadinha USB. A embreagem, como eu disse para vocês, está um pouquinho pesado, mas o câmbio continua com os engates, os mesmos engates de antes, né? É um câmbio que tem engates medianos, de medianos a bons, né? Não é dos piores. Só a quinta dele está fazendo um pouquinho de barulho aqui para engatar. Quando você engata ré, ele tem o sensor de estacionamento lá atrás, sem indicador gráfico, sem nada, só ruído mesmo. O câmbio dele lembra bastante Ford, até os engates lembra um pouquinho o câmbio B5 da Ford. Embaixo aqui do freio de mão você tem um porta-objetos. O freio de mão dele tá com a manutenção correta, não tá alto, tá com funcionamento correto. E ali, facinho, porta-copos, naquela região ali de trás. Beleza? Será que eu mostrei tudo? Eu acho que eu mostrei tudo pra vocês, sim. Então, galera, vamos lá. Vamos partir pro teste em movimento desse carro. E vamos descobrir aí o que esses 96.753 km rodados fizeram com esse querido Jaque J3 Touring. Até daqui a pouco. Então, amigos, vamos partir aqui pro teste de movimento do J3 Touring com 96 mil km rodados. Tô aqui fora da estrada de propósito para passar aqui, ó. Isso aqui é menos esburacado do que as estradas que a gente enfrenta no Brasil. Você vê que barulho de acabamento, de carroceria, esse carro tem pouco. Agora a gente vai sair aqui, vai partir pro teste. Eu escolhi começar aqui na serra pouco antes do padrão do canal e também não tão lá embaixo quanto outros carros que eu já testei, para poder mostrar um pouquinho do comportamento para vocês em curva, porque a gente tem
As pessoas podem ter um pouquinho de preconceito com carros mais rodados, principalmente o número mágico aí dos 100 mil quilômetros rodados, mas um carro que ele recebe uma manutenção adequada, ele vai te servir por um longo tempo. Tudo bem que você tem componentes que podem acabar se desgastando mais, então você tem que tomar um cuidado maior com esses componentes e também com a manutenção. Tem que ser feita com um mecânico de confiança, né? Você tem que deixar na mão de quem entende. Mas quando você tem um carro com boa manutenção, você também tem um carro confiável na mão, mesmo em quilometragens mais elevadas. Uma coisa que eu notei com esse jack aqui, tá vendo? Ele tem os barulhos naturais de um carro de 96 mil quilômetros rodados, né? Mas não é nada alarmante, nada assustador. O carro realmente, ele mantém grande parte, se não mantém toda, a dinâmica dele quando é zero. Eu já testei esse carro aqui zero, né? Ou seja, novo, da frota de imprensa tradicional. E testando ele novamente com 100 mil quilômetros rodados, quase 100 mil quilômetros rodados, eu tô vendo aqui que praticamente nada mudou. Os freios com manutenção adequada continuam eficientes. Vocês vão ver no teste de frenagem. A direção dele tá com uma pequena folga, na verdade é uma folga razoável. A gente vai ver lá na parte da descida, quando a gente pegar a reta lá para as velocidades. Vou mostrar para vocês aqui a pequena folga que ele tá. O motor dele tá acendendo aquela luzinha ali, aquela luzinha amarela. Eu já tentei trocar eu botei um combustível melhor. Ele veio com um combustível, eu botei outro melhor para ver se apagava. Apagou por um tempo, mas depois voltou. Isso é algo que você levando no mecânico com scanner, você consegue identificar o que está acontecendo. E a direção está levemente desalinhada aqui, como vocês podem ver. Mas isso aí é tudo manutenção, não é nada assim desabonador ao carro. Essa iniciativa da JAC é porque os carros chineses ainda sofrem de bastante preconceito no mercado, principalmente no quesito da durabilidade. E a JAC tenta mostrar que com esses carros da frota de imprensa com a quilometragem mais alta, que os carros franceses, ó, a besteira, os carros chineses, no caso da JAC, também merecem uma atenção aí melhor por parte de quem quer um carro durável, um carro para ficar bastante tempo com ele. Como eu mencionei para vocês no teste do carro em detalhes, a embreagem dele está um pouquinho durinha, porque provavelmente é a embreagem original, então ela já está um pouquinho durinha para acionamento, cansa um pouquinho no engarrafamento, mas está funcionando perfeito. A câmera não está patinando, as marchas estão entrando de forma excelente. O câmbio dele é realmente bem legal, continua a mesma característica de novo, não tá folga, não tá mole, não tá nada. E o carro tá realmente bem equilibrado. Acredito que quando a JAC começou a passar esses carros aí mais rodados para teste dos jornalistas, o que ela queria era isso que a gente está fazendo aqui. Não é dar uma voltinha no quarteirão e sair dizendo pra vocês que o carro faz barulho. Faz barulho, cara. Meu Fiesta, com 45 mil km rodados, 50 mil km rodados, fazia quase tanto barulho de acabamento quanto esse carro aqui. Não o novo, não o mexicano, aquele nacional que eu comprei antes. Aquele que eu até tenho teste já mostrei o teste pra vocês lá no Direção Assistida. Então, barulho de acabamento é algo normal, é algo que você vai ter nos carros. Você não sente assim perda de solidez. O carro provavelmente deve estar com amortecedores novos, deve estar com os componentes novos da suspensão. É a prova de que você, fazendo essas trocas, você mantém o carro bem. Então vamos lá, vamos falar da dinâmica do carro. O carro tem a dinâmica neutra, um pouquinho sobre esterçante no limite, mas a dinâmica é neutra, bem legal.
Por quê? Porque ele tem suspensão independente lá atrás, não é multilink, né? É uma suspensão independente, mais simplesinha, mas não deixa de ser independente. Quando você entra na curva com mais ímpeto na estrada, você sente o carro dar aquela equilibrada legal. E também se tiver mudança de relevo no meio da curva, asfalto crocante, alguma coisa, o carro também se apoia legal por conta da suspensão multilink. Ele está com pneus Continental, são pneus melhores do que os JIT que vem original nesse carro. Quando eu testei ele da frota de imprensa original, ele vinha com JIT, então ele era um pouquinho mais ruinzinho, né? Continental não, Continental agarra bem, tem um bom conforto também, pneuzinho bem legal. Direção dele, não vou mencionar o fato da folga, porque isso aí é a manutenção. A direção dele tem a resposta. É a resposta que você espera de um carro com proposta pacata, né? Não é nada rápida, nem muito lenta. Para manobras ela é boa. Então, direção bem legal. Questão dos freios. Os freios funcionam bem, o pedal tem o peso correto. Vocês vão ver no teste de frenagem a eficiência dele em frenagem. Cara, aqui eu não lembro. Eles fizeram esse pedaço aqui, mas não sei se é pra sair pra lá ou pra cá. Enfim, vamos por aqui. Da outra vez tava com cone, da outra vez que eu passei aqui, não, hoje tá legal. Então, você tem freios que funcionam bem, o pedal tá com o peso correto, não senti nenhum fading, nem falta de eficiência. Vamos lá. O câmbio dele, como eu falei pra vocês, tem engates corretos. Lembra bastante o câmbio da Ford, lembra bastante o IB5. Então ele tem engates corretos, ele tá com engates corretos ainda. O escalonamento de marchas dele, vocês vão ver no teste de rotações, é um escalonamento que não é dos mais curtos. E como ele é um motor que ele é 16 válvulas, embora tenha comando de válvula variável, o torque dele, ó, ele entra firme lá nas 4.000 RPM, abaixo disso aí fica um pouco xoxo. Então, para quem gosta de dirigir sem trocar marcha, vai ficar desagradável, vai ficar desanimado aqui com esse carro. Mas para quem gosta da troca de marcha, quem sabe o momento correto de colocar a marcha, não vai ter dificuldade, não vai ter falta de potência aí com esse carro. Lembrando que esse motor aqui é o AVL austríaco, né? É o motor quando ele não era flex, ele ainda não é flex nesse carro aqui, 1314. Lembrando que ele passou a ser flex. Aqui ele bebe só gasolina e já tá muito bom, muito legal. Mesmo com o carro mais carregado na cidade, você só sente aquela falta de força embaixo, depois o carro ganha força legal e vai embora. O carro realmente que tá bem equilibrado, tá bem legal realmente. O J3 foi a entrada da Jaque aqui no mercado, né? Mercado nacional. Então ele serviu para consolidar a imagem da Jaque. Infelizmente a Jaque sofreu com a questão aí das importações, foi um pouquinho prejudicada aí com a mudança na lei das importações de veículos. Então a Jaque acabou prejudicada, mas o J3 entrou forte no mercado. Essa linha aqui, que já é o primeiro facelift que ele passou, ficou com um interior bem mais agradável. Tudo bem que continua com materiais simples ao toque, mas ele ficou com um interior muito mais agradável visualmente. O visual da frente também tá bem agradável. Um carro bem legal. Tem uma picapinha Xana aqui, meio doida, querendo me passar por esse acostamento da esquerda. Vê se pode uma coisa dessa. Enfim, voltando aqui pro carro. Então é isso, galera. O carro, o fato dele estar muito rodado não significa exatamente que o carro está ruim, que o carro é ruim. Você vai andar com o carro e vai enguiçar. Tudo questão de manutenção. Você pode ter um carro
com 150 mil km rodados, 200 mil km rodados muito bom, e você pode ter um carro com 20 mil km rodados muito ruim, dependendo da manutenção e do uso que o carro tem. Tem muita gente que utiliza o carro de uma forma totalmente errada, então isso aí faz diferença na manutenção. Eu, particularmente, meu primeiro carro, veio para minha mão com 160 mil km rodados. Eu vendi ele com 210 mil km rodados. E exceto alguns problemas pontuais de arrefecimento, tudo, o carro sempre esteve na mão, excelente. Então, essa questão aí de que carro muito rodado é ruim é um pouquinho de mito. Vocês viram aqui o que eu já desci com esse jaque aqui. Já subi e desci de serra com esse jaque aqui, que ele tem um comportamento. Eu te digo, como eu testei o zero, ele tem um comportamento quase não muda em relação ao zero. Claro, se você for comparar ele com modelos nacionais mesmo propostos, por exemplo, esse aqui é o Touring. Se você comparar ele com o Voyage, o Voyage tem mais solidez, o Voyage tem mais dinâmica, o Voyage é um carro mais na mão e é um carro mais esperto. O motor 1.6, claro, mas o jaque não é ruim. As montadoras chinesas sofrem com um pouco de preconceito, entendeu? Mas na prática não é um carro ruim. É um carro que, se você estiver procurando um usado desse aqui, dá uma olhadinha na manutenção, ver como é que tá. Você vai estar relativamente bem servido. Só fica de olho aí no preço das peças, preço de manutenção, tudo, pra você não fazer um mau negócio. Mas basicamente é isso. A gente está aqui nesse teste conseguindo cumprir exatamente o que a Jaque quer, né? Emprestando para a imprensa carros com quilometragem mais avançada, que é mostrar o carro na prática, no uso, de preferência no uso decente. Cara, tu quer postar corrida comigo? Pô, vai embora. Então, no uso decente, o cara sai para direita e acelera. Então, no uso decente, o carro tem aquilo que você espera realmente de um carro. Repito, o envelhecimento do carro é normal, aquele envelhecimento esperado de qualquer carro, qualquer montadora. Ou seja, conseguimos entender a proposta da Jaque em emprestar carros com quilometragem mais avançada. Beleza? Estamos nos aproximando da nossa área de frenagem e de aceleração de 0 a 100. Vamos ver se hoje a gente consegue parar ali. Tá vendo? O carro tá dando esse barulho de acabamento. Tá, vamos dar uma olhada na folga, se der. Depois a gente vê ali no momento ali das rotações. Tô a 100 km por hora aqui. Ver se eu vou conseguir frear. Tive que reduzir um pouquinho. Tive que reduzir bastante, na verdade. Vamos lá, vamos entrar aqui e vamos frear. 1, 2, 3 e segura tudo. Beleza? Teste de frenagem. Como eu falei pra vocês, os freios continuam confiáveis. Os freios continuam funcionando da forma que você espera deles. Provavelmente componentes aqui do freio já foram trocados, claro, pela quilometragem. Mas você vê que mesmo com o componente trocado, o freio continua ok. O carro, ele não liga o alerta automaticamente na hora da frenagem. O carro freou corretamente na direção, sem desvio de trajetória. E o ABS, cara, é muito suave. O ABS desse carro aqui entrou de forma muito suave. O pedal não baixou muito. É um freio realmente legal. Vamos jogar aqui ar-condicionado desligado. Vamos fazer nossa aceleração de 0 a 100. Deixa passar aqueles carrinhos ali. Então, como queremos demonstrar, o carro realmente... Vocês sabem aqui que eu sou imparcial, entendeu? Quando eu falo, se o carro tiver algum problema, eu vou falar como eu tô falando da folga, como eu tô falando do barulho. Mas, no geral, o carro mantém a dinâmica que você espera. Vamos lá, aceleração de 0 a 100. 1, 2, 3 e... Só não precisava cantar tanto pneu, mas...
100 km por hora. Vou fazer o teste das rotações aqui. 100 km por hora, a gente está a 3.000 rotações por minuto. Fez 120. km por hora, a gente está a 3.600 RPM mais ou menos. Vamos lá fazer 80. Aproveitar e mostrar a folga aqui do volante para vocês. 80 km por hora, a gente está a 2.400 RPM. Aqui a folga aqui, ó. Praticamente uma licença prêmio. Vamos lá, retomada em terceira. 80 a 120. Viu? Retomada feita. Aquilo que eu te falei, o carro ele ganha torque acima das 4.000 RPM. Então, 4.000 RPM ele vai embora. Sobe o torque. O torque entra, 14 kg de força-metro. E o carro deslancha muito bem. Beleza, galera? É isso. Vou ficando por aqui. Vocês também notaram no teste que o carro faz um pouquinho de barulho de rodagem. Isso aí ele fazia desde novo, tá? Quando eu testei o novo ele também fazia. Isso aí é questão do isolamento acústico dele, que deixa um pouquinho a desejar mesmo quando ele é zero. Mas se for para dar nota, eu dou uma nota 6, assim, que o isolamento acústico. Mas é isso, galera. Então, vou ficando por aqui. Diz aí o que você achou do teste, deixa seu like, seu comentário. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, que a gente está trazendo aí sempre novidades. E é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, até o próximo carro. Tchau, tchau.